Olá, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como é que vocês estão? Estão empolgados com a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos corrigir as atividades referentes à página 39 sobre reprodução das plantas, certo? Então vamos lá. Peguem lápis, caderno para poder fazer as correções. Porque a sobrevivência dos musgos e samambaias é difícil em ambientes muito secos como a caatinga. Então, vamos aqui rever essas imagens para podermos falar um pouco sobre esses dois tipos de plantas. Musgos são dos grupos das briófitas e as samambaias são dos grupos das pteridófitas. Então, tá aqui o desenho de um musgo, tá? É um tipo de planta que precisa estar em contato direto com a água para conseguir o seu alimento e também ter a sua forma de reprodução. Então, tá aqui a estrutura que vai abrigar o gameta masculino, que é o anterozoide. Esse anterozoide ele só vai conseguir chegar até a estrutura feminina, que é o gameta feminino da oosfera, por meio da água. Então, ele vai nadar com auxílio da água para conseguir chegar até a estrutura do gameta feminino, tá? Lembrando que na mesma planta eu vou encontrar gameta masculino e gameta feminino. Mas para poder eles se encontrarem, ter a autofecundação ou a fecundação de uma planta com outra, né? Então imagine que aqui eu tenho dois musgos, né? Eu tenho 1 e 2. Então, para este gameta masculino da primeira chegar no gameta feminino da segunda, eu preciso de água. Então, em um ambiente da caatinga, que é um ambiente que quase não tem água, que não chove, a maior parte do ano, essa planta vai morrer. Depois dessa fecundação, desse encontro do gameta masculino com o gameta feminino, uniu-se e formou o gametófito e o esporófito. Então, essa parte inicial aqui, ó, é o esporófito, que contém os esporos, que são esses pontinhos aqui, ó. Cada pontinho desse aqui é um esporo. Ele vai cair no solo, no ambiente com água e vai originar novas plantas. E aí eu vou ter a formação de um novo musgo, tá? Então, para que esse ciclo aqui aconteça, eu preciso ter água. No caso das samambaias, que são do grupo das pteridófitas, eu tenho a raiz, caule e folhas. Na estrutura das folhas tem esses pontos aqui, que são esporos. Cada estrutura dessa vai abrigar um esporângio. Desse esporângio também vai ter os esporos. Cada esporo vai cair no solo, se fixar, crescer e assim vai ter a reprodução sexuada, porque a partir desse esporo que vai crescer e formar-se uma folha jovem, essa folha jovem chamada de prótalo, que vai abrigar tanto o gameta masculino, que é anterozoide, como o gameta feminino, que é a oosfera. Para ter esse encontro dos dois, precisa de quê? Água. Tá? Então, a reprodução dessas plantas só acontece se for por meio da água. Então, a sobrevivência ela é difícil em ambientes secos, por quê? Porque essas plantas não vão conseguir se reproduzir, certinho? Entenderam? Vamos para frente. Costuma-se dizer que os musgos, plantas, são os anfíbios do reino vegetal. Essa comparação ela não é totalmente correta, porque ele está comparando o quê? Uma planta com um animal. Quais semelhanças você indicaria entre o modo de vida dos anfíbios e dos musgos? Observe. Os musgos, tá aqui nessa imagem, eles precisam de água para se reproduzir. Para o gameta masculino chegar a encontrar o gameta feminino, precisa de água. Os anfíbios, como é o caso dos sapos, das rãs, das pererecas, eles
tem preferência por locais, por ambientes úmidos, ambientes com água. Então, em locais úmidos, próximos de rios, lagos, lagoas, poças de água, você vai com certeza encontrar um sapo, uma rama, perereca. Precisam de água, precisam de um ambiente úmido para manter a parte da pele aqui, o corpo deles, a pele hidratada, sempre úmida, sempre molhada, para que assim ele consiga ter a sua melhor respiração. Então, as semelhanças entre o modo de vida justamente são essas. Depende da água para sua reprodução e são encontrados em locais úmidos, certinho? Apesar de ser uma planta e um animal. E na questão de número 9, mostra duas fotografias das avencas. Avencas são essas plantas aqui, que são do mesmo grupo das samambaias. Você sabe dizer o que são esses pontos escuros na borda da face inferior da folha? Então, esses pontos aqui são nada mais, nada menos do que os soros. Essas estruturas aqui de 1 milímetro a 3 milímetros que fica na parte inferior da folha, que é o que vai abrigar os esporos responsáveis pela primeira parte da reprodução das plantas. Então, cada estrutura dessa é chamada de soros, que vai indicar que as plantas das pteridófitas estão em época de reprodução. Lembrar que as pteridófitas abrigam quem? Samambaias, avencas. São plantas que, apesar de já possuírem um sistema de raiz, folha e caule, mas elas ainda têm a dependência da água. Ainda precisam da água para a sua reprodução, para a sua fixação e também para encontrar o seu alimento, tá? E aqui são dois tipos de reprodução em uma mesma planta: a reprodução sexuada, porque vai ter o encontro dos gametas, e a reprodução assexuada. Assexuada por quê? Porque os esporos, deixa eu voltar aqui naquela outra imagem que é até melhor para vocês visualizarem. Os esporos aqui, ó, eles se fixam no solo, então aqui já é uma reprodução assexuada, tá? Os esporos se fixam no solo e dali eles vão crescer, 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 até formar a folha mais jovem inicial. E depois que vai ter a reprodução sexuada com a participação de dois indivíduos, participação de gameta, gameta masculino e gameta feminino. Então, por hoje foram as nossas questões relacionadas com a reprodução das plantas. Eu espero que tenha sanado as dúvidas de vocês e até a nossa próxima aula.